continuidade aos estudos de análise combinatória, na aula passada nós vimos sobre o princípio multiplicativo. Hoje nós vamos estudar sobre o princípio da preferência. O princípio da preferência, ele segue a mesma lógica do princípio multiplicativo, que consiste na multiplicação dos dados, né? Porém, nesse caso do princípio da preferência, nós temos algumas restrições. Vamos observar alguns exemplos para nós entendermos essas restrições. O exemplo quer saber quantos números naturais de 2 algarismos existem no nosso sistema de numeração. Então, vamos lá. Já que tem que ser um número de 2 algarismos, nós temos o algarismo das dezenas e o algarismo das unidades. Sabemos ainda que nós temos à disposição os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. Porém, destes 10 algarismos, o zero não pode entrar na classe das dezenas, porque se o zero entrar na classe das dezenas, nós teremos um número de apenas um algarismo. Então, nesse caso, nós temos que excluir o zero para as dezenas. Então, excluindo o zero, nós teremos à disposição aqui 9 algarismos. Já no caso das unidades, já que ele não falou nenhuma situação que não possa repetir números, nós temos aqui para a classe das unidades todos esses números disponíveis, que são 10 números. Então, observem que a restrição que nós tivemos aqui foi a proibição da utilização do zero na casa das dezenas. E aí, para nós sabermos quantos números naturais de 2 algarismos nós temos no nosso sistema de numeração, basta nós multiplicarmos esses dados. Então, 9 vezes 10, 90. Então, nós temos aqui um total de 90 números de 2 algarismos. Com essa relação, nós temos que concluir que essa contagem de possibilidades, ela deve começar sempre das situações em que há restrições. Nós vimos que nesse caso aqui, a restrição estava exatamente nas dezenas, então, que era exatamente a exclusão do zero, né? Então, no princípio da preferência, nós temos que iniciar a análise através dos locais onde há restrições. Então, para nós entendermos melhor esse princípio, nós vamos fazer agora alguns exercícios. Então, aqui agora, os exercícios de princípio da preferência será do módulo 62, página 30. A questão número 1 quer saber quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem em nosso sistema de numeração. Então, agora os números não podem repetir. Se nós tivermos, por exemplo, o número 1 na classe das centenas, ele não pode aparecer nem nas dezenas e nem nas unidades. Então, isso significa que os 3 números, os 3 algarismos que compõem o número, eles precisam ser diferentes. Então, já que agora nós vamos analisar 3 casas, nós temos a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. Começando pela casa das centenas, nós temos que levar em consideração que aqui nós temos que excluir o zero. O zero ele não pode ser contado aqui, porque se nós utilizarmos o zero aqui na classe das centenas, nós teremos um número de 2 algarismos. Então, excluindo o zero, como nós vimos no exemplo anterior, nós temos 10 algarismos à disposição. Porém, como nós temos que excluir o zero, então na classe das centenas nós temos 9 algarismos disponíveis. Partindo para a classe das dezenas, o zero já pode ser enquadrado aqui. Então, voltando com o zero para cá, nós temos 10 números à disposição. Porém, desses 10 números, nós já temos aqui alguns aqui inseridos aqui. Então, como o zero ele não entra aqui, qualquer outro número que eu usasse aqui, ele entraria
nessa classificação. Então, nesse caso, colocando o 0 novamente, nós teríamos 10 números. Só que desses 10 números, um já estaria inserido aqui. Então, esse número que estivesse aqui, ele não pode ser colocado aqui nas dezenas. Então, como agora nós temos 10 algarismos, excluindo um daqui, nós temos 9 aqui nas dezenas. E no caso das unidades, como eu tenho 9 números para usar aqui, um deles não pode entrar nas unidades. Então, nas unidades, eu tenho 8 possibilidades. Então, fazendo a multiplicação de 9 vezes 9 vezes 8, nós vamos obter o número exato de 648 números. Então, essa é a resposta aqui da nossa questão número 1. Segundo exercício. Quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7 e 8? Então, como são 3 algarismos, novamente, centena, dezenas, unidades. Só que ele quer saber números diferentes, mas que sejam pares. Para esses números serem pares, eles precisam terminar em algarismo par. Como nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, destes números apenas o 2, o 4 e o 8 são números pares. Então, somente esses 3 números podem ser colocados na casa das unidades. Qualquer um desses 3 números que forem colocados na classe das unidades, eles se enquadram para a formação de números pares. Agora, nós vamos voltar lá nas centenas, que a gente sempre vai pegar agora da esquerda para a direita. Nesse caso, nós fomos nas unidades, porque a classe das unidades tinha uma restrição. Por isso, nós fomos aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Só que desses 7 números, se eu usar um aqui nas unidades, eu vou ter outros 6 números à disposição para a classe das centenas. Se eu desses 6 números, utilizando um aqui, eu vou ter à disposição aqui 5 números para a classe das dezenas. Portanto, multiplicando 6 vezes 5 vezes 3, nós temos 90 números pares formados por 3 algarismos distintos. Então, aqui nós temos a nossa resposta. O exercício 3 diz o seguinte: um grupo de 12 pesquisadores, dentre eles 2 brasileiros, José e Eduardo, deverá monitorar os vértices do acelerador de partículas do LNLS. Se cada um dos vértices V1, V2 até o V12 do acelerador deve ser monitorado por exatamente um pesquisador do grupo, o número de possíveis maneiras de alocar esses pesquisadores nos vértices do acelerador, de modo que José e Eduardo não sejam alocados em vértices adjacentes, é. Então, vamos observar o seguinte. Para eles não ficarem em vértices adjacentes, eles não podem ser vizinhos. Então, por exemplo, se eu colocar o José, por exemplo, no V1, nós vamos perceber que o Eduardo ele não pode ficar no V1, porque o V1 já estará ocupado pelo José. Ele não pode ser vizinho do José, então ele não pode ficar no V12 e nem pode ficar no V2. Então, vamos observar o seguinte, que para o José nós temos 12 vértices disponíveis. Então, vamos anotar aqui, José, nós temos para ele 12 vértices. Já para o Eduardo, nós temos que excluir esse que o José ocupa, mais os 2 vizinhos. Como são 12, tirando 3, nós temos 9 possibilidades para o Eduardo. E a partir daí, os outros pesquisadores, eles estarão com a disposição na seguinte situação. Como aqui já ocupou um, aqui já ocupou um,
Sobra 10 posições para o terceiro, 9 para o quarto, e aí nós vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, nesse caso aqui, nessa sequência regressiva do 10 até 1, nós temos aqui o que nós chamamos de fatorial. Então, nesse caso, nós temos 12 vezes 9 vezes 10 fatorial, que é utilizado o ponto de exclamação. Esse 10 fatorial significa que é a multiplicação pelos números em ordem decrescente do 10 até o primeiro algarismo, que é o 1. E aí depois nós fazemos aqui 12 vezes 9, que vai dar 108. Então, nós teremos 108 vezes 10 fatorial. Então, essa aqui será a nossa resposta, porque se nós multiplicarmos todos esses dados, nós teremos um valor extremamente alto. Então, comparando as respostas, a alternativa correta vai ser a letra A.